Boa noite a todos. Que a paz, as bênçãos e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré estejam entre nós. Que a espiritualidade me ajude nesse momento. Muito bem, amados irmãos. Sempre que eu me proponho a divulgar a doutrina espírita em palestras, eu costumo fazer uma introdução com um tema relevante ao assunto proposto. O assunto proposto dessa noite é a fé. Então eu busquei no livro dos Atos dos Apóstolos e na psicografia de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, o texto sobre Paulo de Tarso e Ananias também vem falar da fé. Porque Paulo de Tarso representa para todos os cristãos a maior conversão ao cristianismo que um homem já pôde fazer. Todos sabem que Saulo de Tarso, nome anterior de Paulo, era um doutor da lei, um perseguidor de cristãos. Ele mandava prender e matar. Mas ele tornou-se cristão e foi um dos maiores divulgadores do cristianismo de todas as épocas, graças à sua fé. Então Jesus, sendo conhecedor de todos os habitantes do planeta, também conhecia o Saulo de Tarso. E ele, durante a cegueira de Saulo, Jesus determina a Ananias que vá ter com Saulo para livrá-lo e curá-lo da cegueira. Ananias questiona Jesus: Senhor, vós bem sabeis quem é esse homem. E ele veio em Damasco para me prender e mandar me matar. E o Senhor quer que eu vá ter com ele e ainda livrá-lo da cegueira. Lhe diz Jesus: pois vá que eu estou a lhe ordenar. Porque Saulo é o vaso por mim escolhido para levar o meu evangelho aos gentios e aos povos transviados de Israel. Ananias foi, curou Saulo. Mas Ananias foi ter com Saulo porque Ananias acreditava em Jesus. Ananias confiava em Jesus. Ananias tinha fé em Jesus. Aí está o significado da palavra fé. É acreditar, é ter confiança. Isso é o que é ter fé. Daí vem o dito: fulano é meu amigo de fé.
O fulano é meu amigo de fé, porque eu confio no fulano, eu acredito no fulano. Vejam a importância da palavra fé. E é com essa história, esse texto, retirado do livro dos Atos dos Apóstolos e da psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Paulo e Estevão, que eu dou início aos trabalhos dessa noite. Porque a salvação, falada por Paulo de Tarso, ele diz a esse respeito que o justo viverá pela fé. E quando Paulo fala que o justo viverá pela fé, Paulo não está afirmando que o homem, para ser salvo, tem que estar dentro dos templos religiosos. Não. O homem, para ser salvo, tem que observar os seus atos e viver de acordo com as leis que regem o universo. Não é a igreja que salva, não é o templo espírita que salva, não é a igreja protestante, não é o islamismo, o judaísmo, não. O que salva são os nossos atos, o nosso respeito pelas leis divinas. Quando os doutores da lei souberam que Jesus tinha calado os saduceus, vieram a ter com ele para tentá-lo e perguntaram para Jesus: qual é, mestre, o maior mandamento da lei de Deus? Jesus, sabendo da armadilha que estavam preparando para ele, respondeu: o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu sentimento. E o segundo mandamento, igual a esse, eu vos deixo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis a lei e todos os profetas. Como vamos respeitar a Deus? É de uma forma simples. E não existe duas maneiras, é somente uma. É convivendo em harmonia com a lei maior, com a lei que existe aqui na Casa Espírita, na cidade de Rolândia, no estado do Paraná, no Brasil, no planeta e nos rincões mais distantes do universo. A lei é única, é uma só. E tanto ela serve para o mais humilde como para o mais elevado na hierarquia dos homens. Essa lei não é igual à lei humana, que para mim tem uma dosimetria. E para um ser mais abastado financeiramente, politicamente, a dosimetria é outra. A lei divina só tem uma dosimetria, que é de acordo com a necessidade
e as benevolências de cada um. E esta lei divina, meus irmãos, ela está gravada dentro do nosso ser, desde quando nós saímos da mão do Criador. Ela habita em nós, assim como a semente lançada em terra boa, esperando o momento oportuno para germinar. A todos os presentes aqui, eu quero que alguém me diga que fez um ato errado, porque não sabia que estava errado. Todos nós sabemos. Quando agimos de forma correta e quando agimos de forma nem tão correta assim. Porque a nossa consciência nos acusa. É aonde está gravada a lei universal, a lei divina, a lei de Deus. Ter fé, meus irmãos, é ter a confiança em Deus, é ter confiança em Jesus, é ter confiança em Maria de Nazaré. Quando falamos em fé, temos que entender que a fé não pode dar margens ao achismo. Eu não posso ter fé em Deus, ter fé em Jesus, ter fé em Maria, porque lá na minha infância, na minha formação humana, alguém me disse que se eu não tivesse fé em Deus, que eu não tivesse fé em Jesus, que eu não tivesse fé em Maria, eu estaria pecando. E ter fé, sem saber o porquê da coisa, é ignorância. Ter fé, sem entender o que é Jesus, o que é Deus, sem entender que Deus é a causa primária de todas as coisas, que antes de Deus o nada existia, que depois de Deus existe o tudo. É saber que Jesus é mais um de tantos Cristos que existem no universo. Que Jesus veio encarnar no nosso meio. Não foi para produzir a salvação em ninguém, não. Porque a salvação está dentro de nós. Jesus veio dar cumprimento à lei, veio nos mostrar o caminho que nos leva à salvação. Porque a salvação está nos nossos atos. E Jesus disse: eu não vim modificar a lei, mas dar-lhe cumprimento. A fé, a maior de todas as virtudes, a mãe de todas, precisa ser uma fé estudada de forma científica, para que saibamos que Maria de Nazaré não é uma mulher qualquer, que Maria de Nazaré não foi escolhida entre todas as mulheres por um acaso. Ela não foi escolhida num jogo de unidunitene.
do que uma mulher para gerar um Cristo dentro dela. Também precisa ser um Cristo. E este entendimento de saber a autoridade de Jesus, a autoridade de Maria, saber da necessidade que esses espíritos têm sobre nós. Só conseguimos, através de estudos, cientificamente, quando nós debruçamos sobre os livros das salas de estudo que aqui a casa oferece. Aumentamos o nosso cabedal de conhecimentos. Alarga-se o nosso horizonte em direção a paragens por antes não caminhada por nós. O convite que eu faço para que venham estudar aqui na casa não é um convite feito somente por mim, Ivan, não. Esse convite é feito pelo próprio Cristo e assinada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, assinado pela falange pela falange do Espírito da Verdade. Quando este Espírito convoca todos os espíritas, dizendo: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Isso é uma ordenança de nosso Senhor Jesus, o Cristo. E as verdades, tão bem ensinadas por Jesus, nós as encontramos nos livros dos apóstolos, aonde os evangelistas nos ensinam o código de leis universal. Até este momento, meus irmãos, eu venho lhes explicar da necessidade que temos de estudarmos em grupo. Porque quando estudamos na nossa casa, sozinhos, nós aprendemos também. Mas só que formamos em nós uma monoideia, que nem sempre é uma ideia verdadeira. E quando nós estudamos em grupo, vamos adquirindo o conhecimento das outras pessoas. E isso vai aumentando o nosso saber, e de uma forma verídica, não de uma forma única. Por exemplo, o homem tem força na sua fé. E a sua fé lhe conduz a criar, a construir, a modificar o ambiente e as coisas de acordo com as suas limitações. O homem, quando se propõe a fazer algo, ele tem fé no resultado final, porque ele estudou,
Ele estudou a edificação que ele está propondo-se a fazer. Nesse momento, eu vou aproveitar que é um momento singular para mim. E acreditem em mim, pois eu vou lhes contar agora um pedacinho da minha experiência vivida no meu coma, no meu quase morte por 9 dias, que o Celso veio a falar. Essa experiência que eu tive ensinou-me a valorizar a fé. Eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei. Eu sempre confiei. Mas, quando eu dividi a minha vida entre um leito de UTI e o vasto campo espiritual, eu vi que a fé ainda é maior. Porque nas viagens que eu fazia, momentos próximos ao meu corpo e outros momentos no hospital, no mundo espiritual, eu conheci pessoas que lá trabalhavam, umas eram encarnadas e outros eram trabalhadores do hospital, espíritos desencarnados. Então veio se confirmar a minha fé, que quando nós dormimos, nós nos afastamos do corpo e vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer algo benéfico, de acordo com o que nós somos. Por exemplo, eu conheci uma enfermeira da cidade de Apucarana, que 2 vezes por semana, ao dormir, ela ia para o Hospital Esperança para ajudar os trabalhadores lá. Conheci muitas pessoas. Mas teve algo que me chamou muito a atenção. Quando eu estava lá, eu via como se fosse, sabe quando o calor é muito intenso e sai aquela vibração do asfalto, a gente vê a atmosfera vibrando, então aquele tipo. Eu vi aquelas vibrações se aproximando de mim. E da mesma forma, como que elas entravam no meu ser, elas saíam. E eu perguntei ao Espírito Mentor, que me acompanhava lá. Ele falou, essas vibrações que você vê aí, é a energia, é o magnetismo dos seus entes queridos que ficaram lá na Terra e que estão em prece, vibrando amor por você. E eu sou muito grato a todos aqueles que tiraram seus tempos e vibraram em prece, pedindo, implorando pelo meu restabelecimento. Essas preces chegavam em mim como ondas de calor. E quando elas saíram, me disse o mentor, elas estão voltando para aqueles que estão em prece por você. Daí vem o meu entendimento, que o universo conspira a nosso favor. Tudo que fizemos de bem ou de mal retorna para nós mesmos. Também eu vi, tipo assim, nós temos em tempestade 2 tipos de raio. O raio vertical e os ascendentes, o raio horizontal.
tipo aqueles raios, mas que vinham na minha direção, nas luzes claras, azul, outra hora branco. Voltei a perguntar para o mentor: e o que é isto que vem se chocar comigo? Disse-me ele: é a linha da vida. Cada vez que você recebe essa energia, é a energia que a tua esposa, no leito do teu coma, está a lançar o hálito do amor sobre ti, implorando o teu restabelecimento. Desci até onde estava meu corpo. Encontrei lá a minha esposa. Vi o que ela pedia, o que ela clamava para Deus, para Jesus, para a espiritualidade. Voltei ao Hospital Esperança e lá eu chorei. Chorei e implorei a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima e a espiritualidade, que permitisse para que eu voltasse ao meu corpo. Porque junto com a minha esposa, diante dos meus irmãos trabalhadores, eu queria fazer um novo recomeço. A fé, meus irmãos, fez eu voltar para cá e estar hoje diante de vós, auxiliando esta casa, nos trabalhos aos quais eu me propus a fazer, que são poucos ainda. É assim, meus irmãos, que eu insisto em falar para vós que todos nós precisamos ter fé. Mas essa fé não pode ser uma fé cega, falseada em achismos, feita de dogmas, baseadas em negociatas com Deus. Nossa fé tem que ser firme, alicerçada em conhecimentos. Faço esse chamamento a todos, desde que estão, das pessoas que estão chegando agora pelo portal do Espiritismo, ou aos que já estão tanto tempo na casa espírita, que já estão até mesmo caducando. Venham estudar. A casa oferece cursos todos os dias. Cada sala de aula tem pessoas altamente qualificadas a ensinar a lei do Código Moral Universal. Porque é hora lendo, é hora estudando a vasta enciclopédia espírita, é que vamos tirando de dentro de nós esta fé cega, a fé que nada examina e que tudo aceita. Vamos tirando de dentro de nós aquele aceite do véu da cegueira,
sem decifrarmos o que é falso e o que é verdadeiro, de aceitar tudo aquilo que dizem. E olhe, que tem muita coisa que é dita que não é verdade. Que somente aqueles que estudam conseguem entender. João, o apóstolo João, o evangelista, disse: não acreditais em todos os espíritos. Primeiro vê se eles são de Deus. E como que nós vamos saber disso, meus irmãos? Se nós não temos tempo para o aprendizado. E quando isso acontece, temos essa fé cega. É perigoso porque ela nos leva ao excesso. E o excesso nos leva ao fanatismo. É estudando que vamos desenvolvendo e edificando dentro de nós a fé, a mãe de todas as virtudes. Pois é dentro das salas de aulas, com estudos sistematizados, é que adquirimos a certeza que nossos conhecimentos estão nos conduzindo a uma fé inabalável. Porque o Espiritismo, ele nos ensina de uma forma simples, aonde as pessoas menos escolarizadas, pessoas que talvez nem assinaram o nome, não conseguem, até pessoas mais doutas. A forma que o Espiritismo ensina é uma forma simples, direcionada ao conhecimento geral de todos. Nós aprendemos, quando estudamos a fé, que os homens, os animais, os campos, os montes, as florestas, o chão que pisamos e as estrelas que enfeitam as nossas noites, que não são a criação direta de Deus. Porque Deus, em sua sabedoria, criou somente duas coisas: espírito e matéria. Daí, tudo que temos foi a modificação que se deu. Porque Deus não ficou criando cada coisinha, não ficou criando sapo, peixe, não. Foram modificações que só aprendemos diante das salas de estudo. Meus irmãos, desde o gameta até a formação humana, desde a junção dos átomos, a formação dos planetas, e até mesmo a fusão nuclear, tudo existe com a permissão do Pai Criador, que através do nosso pensamento são edificados para o bem ou para o mal.
que essa existência do bem e do mal não é a criação do Pai, mas é o nosso desenvolvimento moral. Porque quanto mais aprendemos sobre a fé, mais simples, mais humilde, mais pobres de espírito somos. Deixamos de ser um espírito pobre para sermos pobre de espírito, humilde, manso. Entendemos o que Jesus quis nos dizer quando falou que com Ele o jugo é leve, suave é o fardo. Assim, meus irmãos, assim, minhas amadas irmãs, que somente estudando a religião dos espíritos é que vamos aprendendo a conhecer a parte filosófica, a parte doutrinária e científica da fé. E é sobre esta fé que eu me derramo nesta noite. É sobre a fé, a mãe de todas as virtudes, a mãe da esperança e da caridade. E é com esta fé que eu peço esperança por aqueles que sofrem. E é com fé que peço para que sequem todas as lágrimas e acalme todas as dores. Paz e luz para todos.